Bom, pessoal, eu tinha aqui uma série de apontamentos que eu tirei desde antes de ontem, que foi a última vez que cá vim, sobre os temas que estão aqui em redor da Europa. Na realidade, aqui a Europa está no centro dos temas que eu tinha aqui apontados, mas com todas as suas declinações, desde a parte energética, económica, militar, com a guerra da Ucrânia. Há uma série de temas. Isto seria muito extenso falar aqui neste programa de hoje. Portanto, eu deixaria isto para depois da manhã, sábado à noite, ou seja, à noite daqui da Alemanha, 23 horas da Alemanha, acho que são 6 do Brasil, são 10 em Portugal. Se vocês tiverem interesse, e então seria uma live para podermos abordar estes temas, aberto às perguntas, às vossas perguntas, como habitualmente. Isto era uma ideia que eu tinha para fazer mensalmente, mas claro, são tantas as notícias, tantas os temas importantes que se estão passando, que faz sentido fazê-la semanalmente. Eu diria que, como hoje é quinta-feira, amanhã seria pouco em cima do tema, em cima do tempo, mas depois da manhã, ou seja, sábado, vocês que apontem, eu vou abrir aqui uma coisa para fazer uma live. Queria que vocês fizessem as perguntas, porque tenho aqui vários apontamentos de temas importantes. E eu deixo isso para depois da manhã, porque hoje concentrar-me aqui só num tema que foi o discurso do chanceler alemão, Olaf Scholz, hoje no Parlamento. Continuam os debates, portanto, ainda estou curioso de saber o que é que vão dizer a oposição. E o que é que, se alguém vai rebater aquilo que eles tinham dito, principalmente do lado da AfD, por causa deste tema energético. O discurso do primeiro-ministro, do chanceler Scholz, foi um discurso triunfalista, mas eu julgo muito aliado da realidade das coisas, por vários motivos. Vou tentar vos explicar. Ele disse basicamente que libertámo-nos, se referindo à Alemanha, mas também à Europa, da energia da Rússia, porque, imaginem só, e isto é que é o grave do tema, porque um país como a Alemanha, uma das maiores economias, a quarta maior economia do mundo, a maior economia da Europa, o motor da União Europeia, ou seja, a fazer um discurso triunfalista por dizer que conseguiram ter o gás suficiente para passar o próximo inverno. Porquê? Isto porque ele diz que conseguiram antecipadamente, porque isto estaria previsto para em novembro terem 95% dos depósitos de gás cheios, e então ele conseguiu agora, no final de outubro, antecipadamente. Portanto, ele diz que isto é uma razão para celebrar triunfalisticamente o facto de que todos juntos, disse ele, todos juntos, referente aos europeus, conseguimos ultrapassar a chantagem, que ele disse que era uma chantagem do Putin em relação ao fornecimento de energia para a Europa. E então diz que estamos bem preparados para o próximo inverno. Isto veio na sequência de um documento que saiu ontem, feito entre os Ministérios da Economia, da Energia e do Governo, que publicou ontem um relatório em que dizia que a Alemanha está preparada para o próximo inverno. Então ele diz que agora, ainda por cima, a França vai fornecer gás à Alemanha. Eu não sei como é que é isto. A Noruega vai fornecer gás também, o que isto já tinha sido inclusivamente refutado pelo primeiro-ministro norueguês há cerca de 2 meses, e que ainda vão receber, ainda fizeram novos contratos de fornecimento com a Península Arábica. Enfim, isto era o que se sabia desde há 3 semanas, quando ele esteve nos Emirados, mas ele não conseguiu sequer o GNL do Qatar que queria, nem, e muito menos aos preços que queria, que necessita. E está todo satisfeito porque diz que conseguiram construir estruturas alternativas para a importação à velocidade da luz, disse ele. Um terminal da GNL que deverá entrar em funcionamento na viragem do ano em Wilhelmshaven,
no norte um terminal de GNL para a recepção do gás liquidificado. Depois também falou que as centrais nucleares vão permanecer abertas, isso também já era sabido, até abril do próximo ano, pelo menos. Aquelas 3 que ainda estavam por fechar e que vão voltar à produção do carvão no oeste. Ou seja, tudo contra aquilo que se tinham proposto durante anos de desnuclearizar e descarbonizar as fontes energéticas para a indústria. Ou seja, um passo atrás, mas com um triunfalismo muito grande, com grandes palmadas da bancada dos socialistas, do SPD, e grandes ovações para um discurso que, se vocês notarem, é bastante triunfalista, em que ele fala aqui, e isto aqui começa a se entrar nas partes mais sensíveis e mais perigosas, porque ele fala do atentado do Nord Stream 2 muito, muito, muito rapidamente, como se quem quisesse fugir ao tema, mas não podia fugir, tinha que falar disso, porque era um ato maior, uma infraestrutura civil crítica para a energia da Alemanha. E ele dá a entender que foram os russos, sabendo ele que não foram os russos, porque o governo alemão já mandou fazer uma investigação e disse que chegou a conclusões. A mesma coisa a Dinamarca e a Suécia. Anda ali um secretismo, não dizem porquê, quem é que fez. Inclusivamente, isto é uma coisa que podemos falar, porque há aqui dados bastante inquietantes, que corroboram a ideia de que isto veio do lado da NATO, e ele dá a entender que foi a Rússia, e diz que agora há que proteger as infraestruturas. Uma teoria da conspiração. É muito, muito grave o que se está passando. Isto é a capitulação total da Alemanha agora aos interesses das grandes da energia, mas não só, de todo o sistema financeiro transatlântico, e o seu corte com a Rússia. O corte que ou seja, é totalmente antinatural, porque isto geograficamente é impossível fazer-se este corte, mas ele está insistindo nisto, e hoje fez este discurso fazendo graves acusações à Rússia, ele começou exatamente falando na guerra da Ucrânia, dizendo que a Rússia está perdendo, que a Rússia calculou mal a capacidade da NATO. Enfim, ele o que faz aqui é pôr as culpas todas do outro lado, tentando lavar as mãos das suas responsabilidades e declarando uma vitória de pirro sobre uma situação que ainda tem muito pela frente. Vamos lá ver o que é que se passa. Também no tema militar da Ucrânia há muita coisa que deixaria para sábado falarmos, porque ali vai entrar numa fase decisiva. Pode ser que até lá, nos próximos 2 dias, escale bastante e se dê essa batalha de Kherson, no sul, que pode ser decisiva, mas não há aqui nenhuma evidência de que a Rússia esteja a perder esta guerra. Bem, pelo contrário, a parte económica está ganhando. Há aqui novos dados da economia russa que são bastante mais tranquilizadores para os russos do que os dados que vêm aqui na Alemanha. E ele aqui, o problema da percepção que tem o governo aqui, eu não sei o que é que ele quer fazer com isto, declarar assim uma vitória de que não estamos mais dependentes do gás da Rússia. A que preço é que isto será feito? Ele quer satisfazer para continuar no governo sem uma oposição, sem contestação popular. Por exemplo, hoje, eu não sei como é que ficou isso, ia-se voltar, por exemplo, aqui uns cortes de 120 milhões das taxas para as farmácias. Ontem houve greve das farmácias na parte da tarde em 4 estados, um deles aqui em Brandemburgo, porque há 10 anos que não se atualiza isto. Isto tem a ver com o prémio que as farmácias recebem por cada medicamento vendido. Claro que as farmácias não são, ou seja, há gente muito mais
com muito mais necessidades de ajuda e do Estado do que as farmácias, mas o que é certo é que as farmácias, isto foi feito há 10 anos e entretanto os preços subiram, os custos para eles subiram. Por exemplo, aqui só no estado de Brandemburgo fecharam mais de 100 e tal farmácias nos últimos 10 anos e entretanto agora com a inflação, com estes preços da eletricidade, e aí que está o problema desta coisa de nos vermos livres da energia do Putin. A que preço? A que preço? Então, agora vão fechar muitas mais farmácias. E isto, vocês pensem, isto é o dia-a-dia das pessoas. Uma farmácia que fecha, isto quer dizer que o casal de velhinhos que ia à farmácia buscar o seu medicamento cada semana, cada mês, agora vai ter que apanhar comboio ou caminhoneta, deslocar-se quilómetros e quilómetros. Ou seja, isto aqui vai mandar para o outro lado muitos idosos. Porque isto é a lógica do neoliberalismo. E porquê que isto ia hoje até ao Parlamento? Porque há esta contestação, eles sabem que muitas farmácias vão deixar de ser produtivas, vão deixar de fazer sentido, não têm o proveito que tinham, e exigem que o governo continue a subsidiar aquela parte que subsidiava, quando agora vão cortar numa altura em que são os preços. Porquê? Porque não há dinheiro, porque aqui são 120 milhões que o Estado vai cortar. Porquê? Porque a Alemanha apostou claramente em fevereiro, dia 27 de fevereiro, 3 dias depois da Rússia invadir a Ucrânia, a meter toda a carne no assador, como dizem em espanhol, na defesa. 100 mil milhões. Ou seja, são quase 1000 vezes mais aquilo que vão cortar, por exemplo, só às farmácias. E isto sabendo que vai mandar dezenas, se não centenas de farmácias para a falência, vão fechar. Porque vão concentrar tudo na indústria militar. Isto é a Alemanha, hoje em dia. É assustador, é medonho o que está a passar, principalmente quando tem um primeiro-ministro que foi aos Estados Unidos e nunca se esqueceu daquele dia 7 de fevereiro, 2 semanas antes da invasão, deixar que um chefe de Estado estrangeiro diga que vai destruir vai acabar com uma infraestrutura crítica para a energia do seu próprio país, e ele não fez nada. Não fez nada. Isto é um gnomo, na arena política internacional. Não tem a força, não tem a estatura, não tem a presença que se exige a um presidente de governo, neste caso, ante um chefe de Estado estrangeiro. E isto está lançando, obviamente, o orgulho nacional ferido dos alemães de se ver a sua real dimensão geopolítica de anão no cenário internacional, quando não pode ter esta postura. E este tipo é o tal que veio hoje dizer que a Rússia que ele vai armar agora tropas ucranianas, vai se envolver mais na guerra da Ucrânia. Este é o problema. A Alemanha está sofrendo o mesmo problema e está sendo arrastada para o mesmo problema de que a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Ou seja, quando veem que as coisas estão a sua economia está a estagnar, dobra a aposta no cenário da guerra da Ucrânia, porque é uma vitória de propaganda, de percepção para o seu eleitorado, para a sua população. Se conseguirem, e eventualmente nada o faz crer que vão ganhar a guerra e o Putin sair do poder, então é a última salvação. É por isso que estão a apostar tudo ali. Não só eles, como a NATO, todo o sistema da NATO. A Europa está num grande problema, porque esta coisa da energia, e agora o tema é a que preço é que isto vai ser pago. Esta é a energia que vamos ter para o próximo inverno. O problema, sempre foi dito aqui desde o início, o problema não são as casas,
Inclusivamente, só com lenha tu podes abastecer uma casa, apesar do preço da lenha ter multiplicado por não sei quantas vezes. Mas. E a indústria? Como é que é a indústria? Por exemplo, hoje aqui veio uma notícia de que as indústrias de uso intensivo de energia da Europa, incluindo fundições de alumínio, cobre, zinco e siderúrgicas, já alertaram as autoridades da União Europeia que enfrentam uma ameaça existencial do aumento dos preços da energia e do gás. Um bocadinho só de aumento de energia, do preço da energia, faz cair todo o castelo de cartas do que são todas estas indústrias, e para além da química, por exemplo, amoníaco, já aqui falei, escrevi sobre o amoníaco, que é um composto químico que é preciso para a queima, para queimar os resíduos sólidos, o lixo de todas as cidades. Agora, a indústria, ou seja, de amoníaco na Europa, está reduzida a 30% daquilo que era o ano passado, por exemplo. E é uma questão de tempo para vermos aí lixo nas ruas das cidades, de muitas cidades europeias. Porque há cidades aí que são enormes, muito grandes. As cadeias de abastecimento se cortam, é o caos. E depois vem este tipo a dizer que mas temos energia para o próximo inverno. E com isto faz um discurso triunfalista. Isto é não ter ideia de absolutamente nada do que é economia física, nem sequer de economia, nem de geografia, nem de geopolítica, que ao fim e ao cabo isto é um tema geopolítico. E aqui vamos entrar nos próximos capítulos vários temas que têm a ver com a França com a Polónia e a Alemanha, esta zona aqui deste grupo de Weimar. E aí entra no tema geopolítico de enfrentamento de países europeus, que seria uma fase próxima se as coisas não forem revertidas no sentido da energia, mas nada faz as coisas irem neste sentido. Eles estão dobrando a aposta, completamente hostilizando cada vez mais a Rússia, implicando a Alemanha e a Europa na guerra da Ucrânia de forma total. Ou seja, em algum momento eu temo que a Rússia estenda, ou seja, o conceito que tem de países inimigos ou de países adversários ou países que não sei como é que eles falaram, todos estes países que fizeram sanções, daqui só da União Europeia só a Hungria e alguns políticos localmente, por exemplo o Presidente da República da Croácia, mas que afinal de contas, apesar de ele ser o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o último responsável das Forças Armadas, a Croácia vai acabar por também entrar nesta coisa de formar soldados ucranianos em seu território. Portugal também vai mandar instrutores aqui para a Alemanha para dar formação, ou seja, estamos implicando toda a Europa numa guerra contra a Rússia. Isto é extremamente perigoso, e não há nenhum sinal de sentido comum e de bom senso nos nossos políticos em voltar ao diálogo e à diplomacia. Não, estão completamente comprometidos em nome de interesses que não são os da população europeia, claramente. E hoje foi um bom caso este do chanceler Scholz, um discurso quase tão vergonhoso como aquele dia 27 de fevereiro, que isso foi uma declaração de guerra à Rússia. E vamos esperar ver o que é que a Rússia vai fazer, porque está ali com a guerra na Ucrânia. Entretanto, olhem, o chanceler, o ministro de Negócios Estrangeiros Lavrov da Rússia já disse: não temos já mais interesse nenhum, né, em continuar com diplomacia com os europeus, nem com o Ocidente. Vamos fechar as nossas embaixadas no Ocidente. Muito, muito, muito mau sinal, muito mau sinal. E estão se virando, obviamente, para a África, para a Ásia. Hoje o Scholz disse que em África, que é a Europa, porque é que a Europa não vai pintar nada? Fantasia, não sei em que mundo é que esta gente vive. Os africanos querem se dar bem agora com a Rússia, com a China, com os países que estão a investir lá. Não querem nada com os alemães. Vejam o que se passou no Mali. Foram corridos, os franceses foram corridos e os alemães do Mali. E por aí adiante, em toda a África. É um sistema que já não funciona, extremamente endividado
e que agora está apostando tudo na guerra da Ucrânia. Isto ficou aqui claríssimo e para isso estão cortando todos os canais com a Rússia, o que é um grande disparate porque é o maior país da Europa e quem não entende isto nem sequer sabe o que é geografia. Vamos ficar atentos ao que é da sequência disto, o que a Rússia, eu acho que já não tem muito mais a dizer a esta gente. A gente já está provocando a níveis. Agora só falta causarem um problema na fronteira russa para a coisa descambar de vez. Infelizmente esta é a situação. É má demais para ser verdade. Má demais para ser verdade. A única coisa que eu apelo é que as pessoas pelo menos façam correr a palavra contra esta gente, porque esta gente é perigosa e nos está a meter num problema gravíssimo. Vamos aqui no sábado, daqui a 2 dias, temos aqui muito mais informações em relação a tudo isto. Até lá.